Olá, graça e paz, estamos começando aqui mais um programa para ministrar a tua vida, ministrar o teu coração. E nós vamos fazer uma sequência de programas de quebra de paradigmas, falando sobre um tema muito forte, um tema muito importante, que é o tema provação. Provação é bênção ou é maldição na tua vida? Que tipo de prova você está passando? Até onde vai a tua prova? A tua prova tem data de validade? Você vai entender por essa ministração que existe uma forma e existe um prazo específico para terminar a tua prova. Aliás, eu vou até dizer qual o dia em que a tua prova termina. Eu quero mandar um abraço especial ao pastor Catalim Sales, que é de uma igreja Restauração, a igreja Restituição, lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no Rio Grande do Sul nos dias 17, 18 e 19 de julho, ministrando um seminário sobre ativação de uma fé prática e também quebra de paradigmas da religião. Serão 3 dias de muito impacto, então vai um abraço a toda a igreja, ao pastor Catalim, a todos os que nesse momento nos assistem, estão convidados, e convide também outras pessoas, porque o que Deus fará na tua vida será muito forte. Quero também mandar um abraço a todos os que me assistem pela TV, Canal 8, SBT, todos os sábados, junto com o pastor Arnaldo Barros, no programa Geração Eleita, esse programa que tem sido bênção também para tantas pessoas. E você que me assiste pela internet, em qualquer lugar do mundo nessa hora, Deus tem uma palavra que vai mudar a tua história. E eu não estou falando isso apenas para lhe empolgar, eu não estou falando isso apenas para lhe animar. Eu não sou animador de auditório. Eu não estou falando isso apenas como algo que vai ser uma aceitação mental para você e que vai mudar a tua vida. Eu estou falando da palavra que vai e que penetra até as juntas e divisões da alma e do espírito. A palavra viva do Deus vivo. O que tem sido muitas vezes falta na maioria das igrejas evangélicas. Falta Bíblia, falta palavra. Muitas vezes se lê um texto, um versículo e ainda diz, vamos ler a parte A desse versículo. De certo que a palavra de Deus, ela ministra, ela é poderosa, uma palavra é suficiente. Mas falta muito conteúdo para entender o que nós vamos tratar aqui. Nós não vamos falar de autoajuda, nós vamos falar da ajuda do alto. Então eu quero que você entenda um texto, e eu vou ler nesse primeiro momento o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. A carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu creio que a maioria das pessoas, mesmo não sendo evangélicas ou cristãs, conhecem esse texto. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tradução original diz: pode todas as coisas aquele que me fortalece. Mas vamos ficar com essa mais comum para a nossa realidade. Talvez você já viu esse texto na porta de uma casa, numa parede, talvez você já viu numa estante com uma Bíblia aberta, talvez numa caixinha de promessa, num para-choque de um carro, num para-brisa, numa loja, num banner, numa faixa, num cartaz. Esse texto está presente em todos os lugares. Mas será que todas as pessoas podem usar esse texto o tempo todo? Será que todas as pessoas podem dizer isso como disse Paulo? O grande desafio, e é o que nós falamos no início dessa palavra, é que a maioria das pessoas se acostumou a viver textos bíblicos isolados, sem contexto. E hoje eu quero trazer uma estatística não muito agradável, não gostaria de trazer, mas só no Brasil tem 50 milhões de desviados das igrejas evangélicas. Eu vou repetir, isso é uma estatística já ultrapassada e o número já aumentou. 50 milhões de desviados da igreja evangélica do Brasil. Isso é 1/4 praticamente da população mundial, de pessoas que já entraram nas igrejas e que já saíram. Se nós formos colocar aqui os fatores, as razões, os motivos, as motivações
que levaram essas pessoas a entrar na igreja, ter uma experiência com Deus e depois saírem, nós vamos colocar várias razões. Porém, eu quero falar de uma especificamente. A igreja não está preparada, na sua maioria, para passar pela prova. Nós temos visto muitas vezes um evangelho da facilidade. Um evangelho que nós podemos dizer que ele é muito mais autoajuda do que ajuda do alto. Eu poderia ministrar autoajuda, eu sou mestre e doutor em psicanálise. Eu sou especialista em programação neurolinguística. A mente humana, ela pode ser programada para qualquer coisa. Mas eu não estou falando de uma simples aceitação mental. Eu não estou falando de simplesmente pegar alguns jargões, algumas frases repetidas, jogar na mente do povo para que com isso eles possam viver experiências, porque isso até ajuda, mas não é o suficiente. Eu estou falando da palavra que prescruta os corações, que sonda, que esquadrinha qualquer entendimento. Eu estou falando da palavra que é viva, poderosa, penetrante, eficaz, mais poderosa que espada alguma de dois gumes. Eu não estou falando apenas de ministrar a alma ou de animar a alma. Eu estou falando da palavra que faz a diferença, que traz cura verdadeira, que traz libertação, que libera uma unção específica. Eu estou falando da palavra que não são apenas letras amontoadas, mas essa palavra, como diz Paulo, é o poder de Deus. Eu estou falando dessa palavra que não consiste apenas em sabedoria humana ou conhecimento acadêmico, ou quem sabe até mesmo um conhecimento teológico. Eu estou falando de uma palavra que ela tem mais poder do que qualquer coisa nesse mundo. É mais forte que o dinamite, é mais forte que a bomba atômica, é mais forte que qualquer míssil. Eu estou falando desta palavra que faz a diferença, que constrói e que destrói, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu estou falando do verbo vivo, da palavra que faz a diferença onde quer que ela esteja. E aí, querido, nós temos a principal razão para tantas pessoas entrarem e saírem das igrejas. A igreja virou um centro de rotatividade, onde as pessoas que estão agora não são as mesmas que estavam no passado, com algumas raras exceções. Nós vemos a igreja crescer na sua maioria em número, mas crescer pouco em graça, em conhecimento e principalmente numa fé genuína. E por que isso? Estou falando essas coisas para introduzir e dizer o que significa a prova de Deus para as nossas vidas. Grandes pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, às vezes por falta de conhecimento aprofundado dessa palavra, estão ensinando os seus crentes e fiéis a viverem uma vida onde a prova você não precisa passar por ela. Há um evangelho da facilidade onde você recebe Jesus e todos os seus problemas acabaram. Eu quero lhe dar uma notícia, não se entristeça com isso e vá até o final. Se você não assistir a outra parte desse programa, você vai perder muitas coisas. O que eu quero lhe dizer é: Deus nunca vai te livrar da prova. Deixa eu dizer de novo, Deus nunca vai te livrar da prova. Se você está orando para Deus te livrar da prova, só tem uma forma: se você não quiser ser aprovado. Aí sim, se você não quiser ser aprovado, não haverá prova para você. Não existe outra forma da parte de Deus para Ele aprovar os seus, se não for pela prova. Isso a história bíblica conta. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, os 31.173 versículos bíblicos, você não vai ver um versículo em que Deus diz assim: meu filho, a prova não virá sobre ti. Você não precisa se preocupar com isso. O problema é que as pessoas entram na igreja e têm logo uma frustração, porque elas ficam na expectativa de que todos os seus problemas vão se acabar a partir daquela experiência com Deus. E isso não acontece. Alguns, e isso é bom para as igrejas, fazem passos de fé,
Estratégia tremenda de Deus. No próximo programa você vai assistir a continuidade dessa mensagem e você vai ser extremamente edificado. A palavra que fala sobre como vencer a prova. Não perca o próximo programa. Na TV, Canal 8, SBT e também na internet para você e para todo mundo.